Shalom, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Obrigado Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma manhã Pai. Obrigado Pai, obrigado por cada vida Pai que o Senhor coloca perto de mim Pai. Obrigado Pai, porque eu aprendo com eles Pai, porque o Teu Espírito, Pai, me ensina a ouvir, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua presença, Pai, traz alegria nas reuniões que fazemos, Pai. O Senhor traz alegria à mesa que sentamos, Pai, porque o Senhor é a nossa alegria, Pai, e nós aprendemos, Pai. Nós aprendemos com o Senhor, Pai, a importância de amar ao próximo, Pai. Pai, eu declaro agora, Pai, eu declaro hoje, nesta manhã, Pai, a todos nós aqui, a todos nós, a cada família aqui representada, Pai, um dia abençoado na presença do Senhor, um dia abençoado, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Papai. A Tua palavra em Romanos 8, versículo diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Abba Pai. O Espírito de Deus que une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Versículo 18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Teu nome, Papai. Papai, nós precisamos escolher um quadro mais amplo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, Pai. Papai, não é nenhum segredo que nosso mundo parece estar mais dividido do que nunca, Pai. E o Senhor não é divisão, o Senhor é unidade, Pai. Pai, esse mundo está dividido por várias situações, seja por divisões políticas, Pai, que não convergem no orçamento de uma nação, ou por grupos religiosos que espalham ódio entre as pessoas. Parece que sempre há alguma tensão no clima relacional, espiritual ou político do mundo, Pai, do nosso mundo, Papai. Papai, precisamos nos incorporarmos em nossos relacionamentos com as pessoas das quais discordamos, Pai. Papai querido, amar as pessoas, porque Jesus nos chamou para isso, Pai. Demonstrar respeito através da administração da nossa conduta, Papai, evitar discussões improdutivas e ter empatia com outros para poder ver a vida através da lente deles. Pai, são abordagens sábias que nos ajudam bastante a viver em unidade, a viver o Teu amor, Pai. Parece difícil demais colocar as diferenças de lado, Pai, mas não é, Papai, não é, porque nós persistimos em olhar para as diferenças ao invés de olhar para o Teu amor, Pai.
Pai, durante a pandemia, neste ano, Pai, o mundo tinha um inimigo em comum, Pai. Apesar das diferenças, crenças, divergências políticas que todos nós temos nas variedades da área da nossa vida, todos tínhamos algo em comum, Pai. Todos tentávamos evitar o vírus que ceifou a vida de milhares de pessoas, Pai. Papai, nesse tempo nós conversamos com pessoas com que normalmente nós não conversávamos, Pai. Ajudamos aqueles que, no eixo político contrário ao nosso, damos suporte às pessoas que nós mais discordavam, cuidamos um dos outros, mesmo que não concordássemos com as opiniões pessoais do outro. E isso tudo, Pai, isso tudo se chama unidade, Pai. Isso tudo é a demonstração do teu amor, Pai. Isso tudo é Cristo. Cristo é unidade, Cristo é corpo, Pai. Sabe, Papai, talvez nós não tivéssemos absolutamente mais nada em comum nesse período da história, Pai. Mas nós tínhamos um ponto em comum, o vírus, Pai. E isso nos levou a conversarmos, mesmo sendo divergentes um do outro, Pai. Felizmente, Papai, felizmente, Pai, nós cremos na disseminação do vírus, Pai. Mas infelizmente, Pai, se nós não aceitarmos, Pai, o modo que nós vivemos nesse período de pandemia, onde nós vivemos mais unidos, apoiando o nosso próximo, amando, ajudando, suportando um ao outro, Pai. Eu não sei o que vai ser, Papai, porque, Pai, o vírus veio, Pai. Eu não sei por que ele veio, não me interessa quem criou, não me interessa qual foi o objetivo. O que me interessa é que o que eu tiro de tudo isso é que eu aprendi a viver em comunhão, Papai. Eu aprendi a parar para ouvir a pessoa que diverge de mim, Pai. Eu sei que muitos não quiseram ouvir, eu sei que muitos se fecharam e muitos viraram guerreiros e começaram a atacar, Pai, mas a maioria, Pai, a maioria estava disposta a ouvir o próximo. A maioria, mesmo que fosse virtualmente, era um ombro para aquele que estava isolado na sua casa, Pai. Sabe, Papai, nós podemos escolher fazer desse novo tempo, Pai, o normal da nossa vida, Pai. Poderíamos previamente decidir que vamos escolher pessoas ao invés de política e relacionamento ao invés de regras, Papai. Papai, e se nesse novo tempo, Pai, nós mostrássemos paciência com as pessoas? Se nesse novo tempo, Papai, nós mostrássemos e decidimos não nos ofender, Pai. Se nesse tempo, Papai, nós decidimos, Pai, parar, se calar e ouvir o que o outro tem a dizer, Papai. E se nesse tempo, Pai, nós parássemos de querer buscar uma resposta enquanto o outro fala? Se nesse tempo, Papai, nós parássemos de levar tudo para o lado pessoal? Se nesse tempo nós mudássemos a forma degradante de conversa com as pessoas?
se nesse tempo, papai, focássemos no que nós temos em comum, pai. Se nós, papai, nesse tempo, pai, escolhêssemos ver o quadro geral do que simplesmente olharmos para nós, pai. Se nesse tempo, pai, nós escolhêssemos, pai, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Papai, o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai. Papai, cada alma deste planeta, no passado, no presente e no futuro, o Senhor ama, Pai. Mesmo que nós nunca tenhamos a Tua capacidade de amar as pessoas, Pai, o Senhor nos ama, Pai. Mesmo que nós não tenhamos e nunca teremos, Pai, a capacidade de amar as pessoas, Pai, ainda assim, Pai, o Senhor nos chamou para amar, Pai. Amar ao nosso próximo, amar aos outros, Pai. Sabe, papai, como cristão, Pai, nós não precisamos citar versículos, Pai, da Bíblia para forçar alguém a acreditar em Cristo Jesus, Pai. Sendo que, papai, nós podemos simplesmente representar Cristo Jesus aqui na terra, mostrando o seu amor, Pai, mostrando o seu respeito, a empatia, Pai. E assim, papai, juntos, todos nós, com partes iguais de verdade e graça. No fim das contas, Pai, a questão nos leva a amar pessoas das quais discordamos. Isto é Cristo, isto é unidade. Ainda que este gesto seja pequeno ou gigante, nós podemos escolher amar primeiro. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome, papai. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque nós, papai, como cristãos, Pai, se quisermos que as pessoas conheçam o nosso Salvador, se nós quisermos que as pessoas conheçam o nosso Senhor, como nós o conhecemos, só existe uma forma de fazer isso, Pai. E a forma que devemos começar é exercendo e mostrando o teu amor, Pai. Papai, nós vamos representar bem o Senhor Jesus para que os outros o queiram conhecer também, Pai. E nós faremos isso, Pai, através do amor e não de brigas e nem de manipulação, Pai. E quando eles vierem a conhecer o Senhor, Pai, quando eles vierem a conhecer o Teu Filho, Pai, Cristo Jesus, Pai, não será nós, Pai, os guias, os orientadores, na verdade, Pai, será Teu Espírito, Pai. Porque somente o Teu Espírito é capaz de guiá-los e a ajustarem qualquer ponto de vista, Pai, que seja incoerente com a Tua verdade, Pai. Obrigado, Pai. Papai, eu oro Hebreus 12, a partir do versículo 12, Pai. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos.
Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho da trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar um monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto: mais uma vez farei com que a terra trema, não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para as que não podem ser abaladas, continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Versículo 29. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Louvado seja o nome do Senhor. Papai, que este seja o tempo, Pai, de eu demonstrar
o teu amor, Pai, pelo meu próximo, Pai. Não importa a divergência política, não importa a divergência em religião, não importa a divergência no esporte, não importa nenhum tipo de divergência, porque o amor que eu tenho para entregar, Pai, é muito maior do que qualquer coisa que o irmão possa ter dito contrário aos meus pensamentos, Pai. Papai, nós te agradecemos, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, Papai. Nós precisamos aprender a ouvir e amar. A sentar e a ouvir e deixar que a pessoa exponha o seu ponto de vista, deixar que a pessoa coloque para fora aquilo que está dentro dela e deixar que o teu Espírito, Pai, haja, porque toda sabedoria é tua, Pai. A mim, Papai, a nós, Papai, só nos cabe amar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, graças por existir. Eu os abençoo em nome de Jesus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Eu sou o pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus.